sabe que língua ela veio. Que é uma boa marca, uma boa sintonia. Aí, uma vez que você decide, então a pergunta é: quais são as habilidades necessárias para o científico? E há um certo consenso que tem, e que são três, né? Porque o tradutor tem que saber bem a língua da qual traduz, saber bem a língua para a qual traduz e saber o assunto. Como a tradução no Brasil virou um subemprego, porque eles pagam muito mal, então quem é que faz tradução? Estudante de letras, né? Um sujeito meio frila, assim e tal. Então ele pega 3 livros, um de química nuclear, uma química nuclear, o outro pega um livro de história e pega lá um romance para traduzir. E sai traduzindo assim como der. O que parece ser o caso desse tradutor do nosso livro, por exemplo. Isso deve ser alguém bem analfabeto, no fundo, com grande dificuldade e tal. Esse Renato, não sei o quê, não parece ser grande coisa. Roberto Léo Pereira. Não parece ser alguém que tenha cultura suficiente para essa empreitada. Então, quando você vai ver... A compilação não foi ele que fez? Não, a compilação é a francesa. Ele só traduziu. Então, para vocês terem uma ideia, né, antigamente havia ainda é um pouquinho disso, bem pouco. Havia um certo prestígio em você ser tradutor. Então, você tornava-se tradutor lá, a Raquel de Queiroz, por exemplo. Mário Quintana, naquelas traduções da revista Editora Globo, do Balzac, por exemplo, né? Balzac. E a Raquel de Queiroz traduzia Dostoiévski. Então, havia, assim, um charme você ser tradutor, um grande escritor, ser tradutor de um grande escritor estrangeiro. Mas isso, aos poucos, foi acabando e virou uma atividade, assim, subsidiária, muito mal paga, feita sem nenhum controle de qualidade, que gera essas barbaridades que a gente encontra por aí. Então, o problema todo primeiro problema que você tem que resolver quando você vai ler um livro é fazer esse levantamento bibliográfico, crítico, para saber o que dá para ler, né? E é nessa hora que saber pelo menos uma língua estrangeira, bem francês ou inglês, digamos, basicamente, e em terceiro lugar alemão, ajuda muito, muito, muito. Porque você tem sempre uma opção de ler numa língua onde a tradução língua de uma cultura para a qual a tradução tem mais valor. Então, um livro traduzido, a versão da política em inglês que eu tenho de Oxford, é uma maravilha de tradução, é uma beleza de tradução. É cristalina, límpida, é uma maravilha. Também foi feita pela Universidade de Oxford e foi revista por especialistas durante muitos anos. Então, é uma coisa de primeira linha mesmo, top, né? E aí essa editora pegou alguém aí, sei lá, alguém que estava ali meio sem ter que fazer, não quer traduzir isso aqui? Meu filho saiu traduzindo como pôde. Sabe Deus o que ele fez aqui, né? Quanto ele sabia do assunto, não sei. Bom, vamos começar? Então eu queria, antes de começar a retomar o livro, passar a vocês aqui esse documento agora. Cadê, por favor, para mim? Esse documento que vocês estão recebendo aí é uma tentativa de entender o esquema do Aristóteles por uma outra perspectiva, que não é o Aristóteles quem está propondo. Esse esquema aí é um esquema que eu desenhei aí de ontem para hoje, para a gente entender um pouco melhor as possibilidades aí do modelo aristotélico de forma de governo. Todos estão com o documento na mão, né? Então, olha aí, vamos tentar entender o que está aí. Esse daqui, esse aqui que vocês receberam antes, foi copiado do livro de vocês, com alguma adaptação. Então, esse aqui é o modelo investigativo de campo. O Aristóteles andou olhando 158 constituições e chegou à conclusão de que elas se reduziam a 18 tipos. Então, o que eu fiz? Tá? O que eu fiz? Eu peguei essas 18 tipos aqui e perguntei assim: existe algum mecanismo que faz com que essas 18 constituições sejam do jeito que são?
E aí, o que vocês receberam hoje é uma tentativa de interpretação desse mecanismo. Veja, o Aristóteles sempre está falando em que há dois conjuntos de variáveis simultâneos. O primeiro é o número de governantes. Reparem que na primeira linha, né, do diagrama, tem assim, número de governantes, que é uma medida de quantidade. Então, tem um, poucos ou maioria. Então, poucos e maioria foram colocados sob o nome de vários. Tá? Que o Aristóteles diz lá que ele chama isso de repúblicas lato sensu. Lato sensu é o que estou dizendo, mas genericamente falando. Tá? Então, veja, isso aqui é aristotélico, né? Por outro lado, ele diz que o que estabelece, os valores que estão estabelecidos na feitura de uma Constituição são valores que estão no lado direito, na coluna da esquerda, perdão, que estão ali, virtude, riqueza ou liberdade, que são os valores, portanto, são qualidades. O que acontece quando você cria uma matriz cruzando esses dois conjuntos de variáveis? Então, o que acontece é o que está aqui, ó. Olha só, quando você tem um só que manda, e esse um está baseando o seu governo na virtude, você tem a monarquia, que, de acordo com Aristóteles, é um modelo justo de governo. Quando essa monarquia está interessada em enriquecer pessoalmente, quando ela perde a noção de virtude e passa a ser um instrumento de enriquecimento, ela vira a tirania. Ou despotismo real. Despotismo não sou eu que estou dizendo. Eu que botei esse nome aí. Isso aqui não está em Aristóteles, aqui é um resumo de Aristóteles. Né? Então, tem aqui contribuições que eu estou fazendo. E quando a monarquia, quando é um só, mas está preocupado com a liberdade dos outros, ou seja, está preocupado em dar a maior quantidade possível de participação, chama-se monarquia condicional. O que é monarquia condicional? É o nome que eu inventei para colocar todas aquelas formas em que o rei só é plenipotenciário no exterior e dirige o exército, o outro ele é plenipotenciário, mas ele não é hereditário, o outro é plenipotenciário em alguns assuntos, mas não em todos. O que são essas restrições ao poder do rei? São condições que se estabelecem para limitá-lo, portanto, são considerações ligadas à liberdade dos outros. Não é isso? No modelo aristotélico, esse item tem diversas linhas aqui que correspondem a ele. Por isso aqui tem 9 só e aqui tem 18. Por quê? Porque há uma reprodução aqui de detalhes que eu não coloquei aqui. Aqui eu fiz apenas os grandes grupos. Aí você tem na segunda coluna, quando tem poucos. Poucos é oligo, né? Oligocracia. Então, a oligarquia, né? Ou gracia. Então, eu tenho aqui a oligocracia, um pouco. Quando ela está voltada para a virtude, ela é aristocracia, que é o modelo legítimo. Quando ela está voltada para a riqueza, daqueles poucos, ela virou oligarquia, que é despotismo de elite, não mais despotismo de pessoa. E quando ela está voltada, deixamos esse quadrinho aqui por último, tá? Esse aqui embaixo por último. E aí, quando tem a maioria, né? A maioria, você tem a virtude. Quando está voltada para a virtude, então ela chama-se poliarquia, que é um modo de tradução diferente desse que o nosso autor faz. Ele traduz por república. É a república, mas aí é no sentido genérico da palavra república. E que o Mário da Gama Curi traduz por governo constitucional. Quando ela está voltada para o enriquecimento da maioria, então ela vira demagogia, que é o tal do despotismo popular, que o próprio Aristóteles diz que tem. E quando ela está voltada apenas para aumento de participação, portanto, para a liberdade de participação, ela é uma democracia propriamente dita. Ora, o que o Aristóteles vai nos dizer ao longo do livro é que o governo ideal é o governo que tem uma conotação oligárquica, de alguma maneira, e ao mesmo tempo tem uma amplitude de participação. Portanto, é a conjugação de poucos com liberdade. Poucos, portanto, é um processo oligárquico que abrem a participação para uma quantidade muito maior, gerando, então, a república, agora não mais lato sensu, mais stricto sensu, no sentido próprio da palavra, ou politéia, que é aquilo que como o Mário chama, e república democrática, como está no esquema aqui do nosso tradutor.
Então, o que você tem aqui é uma maneira de olhar para a mesma coisa que está no outro esquema, só que agora a partir da conjugação dessas seis variáveis entre si. Ficou mais claro agora? Ele não acha que a monarquia funcione, porque a monarquia depende de uma existência de alguém que é muito bom. A tirania ele não quer nem ouvir falar, que acha que é o pior de todos os governos. E a monarquia condicional é aquela que tem na prática, por exemplo, em Esparta. Ele acha que essa aí tem até uma certa viabilidade. A aristocracia ele acha que não tem lugar nenhum. A oligarquia ele não quer. A república é o único modelo que ele acredita que exista. A poliarquia, ele também não fala muito dela, porque também acha que ela não deve existir. A demagogia é o segundo pior governo que tem, e a democracia tende para a demagogia. Portanto, também não quer. Por isso que o modelo político do Aristóteles é um modelo baseado na ideia do meio, em que você tem um modelo de participação mais baseado em um aspecto oligárquico de permitir a participação mais intensa daqueles que estão na mediana da renda, na mediana de tudo, porque é esse o sistema que ele acha que funciona. Então, no dia de hoje, ele vai passar quase todo o tempo nos explicando melhor isso. A gente vai aí, daqui a pouquinho, ouvir mais argumentos a favor. Ficou mais claro agora o esquema básico? Veja, esse esquema básico aqui é meio arrancado à força, sabe? Porque o livro, ele tem idas e vindas, ele tem pedaços ambíguos. É um sujeito dando aula, deu várias e várias aulas em dias diferentes. Ele não lembrava mais como é que ele chamava aquele fenômeno 2 anos depois. Então, o problema central é que os textos originais estão um pouco trocados, assim, estão um pouco misturados. E é por isso que nós temos aí alguma dificuldade, às vezes, de ter clareza no conjunto. Aí está aí uma outra tentativa de explicar o modelo. Lembrando sempre que a primeira conclusão é com a palavra república. Porque a palavra república, em princípio, representa... República são todos esses 6 aqui. Lato sensu. E stricto sensu, ou seja, no sentido estreito da palavra, apenas isso aqui. Então, às vezes, a gente está ouvindo de república, chamar de república as outras coisas também, e, às vezes, república é apenas esse quadrantezinho aqui. Mas ele mesmo nos disse que ele fazia isso. Não é que ele fazia isso de propósito. Assim, olha, todo mundo se autodenomina república, não pode fazer nada. Então, eu estou usando a linguagem dos outros. E aí, então, durante a noite de hoje, nós vamos melhorar muito a compreensão disso com as explicações adicionais que ele vai nos dar aqui sobre o modo como esses diversos governos funcionam. Nós estamos na página 157, no item Razão Histórica de Ser da Monarquia. Quem é que gostaria de ser o ledor oficial da primeira parte? Candidato? Voluntário? Então, André, tá? Então, obrigado. Vamos lá. Razão Histórica de Ser da Monarquia. Todos acharam? Todos acharam. Se antigamente se deixavam governar por reis, é sem dúvida porque raramente se encontravam ao mesmo tempo várias pessoas eminentes quanto ao mérito, sobretudo nas pequenas cidades, como eram as dos velhos tempos. As cidades que eram pequenas, né? Antigamente. Elegiam-se, aliás, como reis, homens assinalados por sua generosidade, marca que cabe a pessoas de Escol. Não tem nada a ver com a cerveja. Né? Escol significa pessoas de categoria, né? Pessoas de escola é uma pessoa que está num nível assim, de distinção. Né? E de distinção, moral, sobretudo. Uma pessoa de escola é uma pessoa que pertence a mais. Não é nesse sentido, né? Mas no sentido de que ela pertence a um grupo assim digno, uma pessoa de dignidade maior, tal, pessoa de escola. Mas quando os homens de mérito começaram a se multiplicar, não se quis mais aquele governo. Procurou-se algo mais conveniente ao interesse comum e se formou uma república.
Quando em seguida... Está vendo? Está chamando de república aqui uma oligarquia. Então, é sempre preciso prestar atenção nisso. O que esse esquema aqui resolve para vocês é essa confusão. Tá? Então, tem dois sentidos a palavra república. Um sentido da república que ele está propondo, que é o quadrante, esse quadrante aqui, república stricto sensu, e tem o sentido genérico de república, que abrange estes 6 métodos aqui. Tudo que não é monarquia é república. Então, ele acabou de chamar uma oligarquia de república. Ele está falando lato sensu, não stricto sensu. Você entende a diferença dessas duas coisas, né? Lato sensu significa em sentido amplo. E stricto sensu significa em sentido estreito, portanto, limitado. As coisas, às vezes, têm esses dois sentidos. Não é isso? Tá? Às vezes tem uma... Por exemplo, religião lato sensu envolve todas as grandes religiões tradicionais. Religião stricto sensu envolve apenas as religiões abraâmicas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Sob o ponto de vista específico, só tem essas 3. Agora, falando genericamente, envolve as outras todas. Com a palavra república acontece a mesma confusão, é essa a origem de várias das nossas aqui dificuldades, porque às vezes ele está falando da república dele mesmo, a república que ele propõe como solução, que vai ser especialmente tratada hoje, e às vezes ele fala de governos não monárquicos. Por isso que aqui está escrito, nesse esquema, ficou bem claro que todos esses 6 tipos aqui são chamados ao longo da obra de república lato sensu. Tá? É isso. Então, continuamos. Quando em seguida as repúblicas se corromperam pela cobiça dos funcionários que se locumpletavam as custas do Estado, formaram-se, ao que tudo indica, oligarquias em que as riquezas tiveram a primazia. Locupletar significa beneficiar-se de modo escandaloso, assim. Da oligarquia, os grandes passaram ao despotismo, e depois o despotismo deu lugar à democracia. Sua cupidez, excitada pelos lucros ilícitos, reduzindo aos poucos o número de colegas para ganhar mais, insuflou o povo contra ele e determinou a apostar-se da autoridade. É a única forma que prevaleceu desde que as cidades cresceram, e talvez tenha sido difícil substituí-la por outra. Então, ele está nos contando como é que é essa dinâmica da desgraça, né? Tá? Se não me engano, eu andei anotando aqui na outra versão esse trecho que era para mim ler para vocês, porque está tão bem claro aqui nessa outra... Deixa eu ver se é isso mesmo que eu fiz. Então, olha aqui, olha como é que o Mário da Gama Curi traduziu o mesmo trecho, tá? Aqui está mais longo, né? Então, é mais claro. Olha só, é a dinâmica da decadência. Costumava-se também escolher os reis com fundamento dos serviços prestados aos habitantes. E prestar esses serviços é obra de homens bons. Mas quando começaram a aparecer muitos homens semelhantes quanto ao mérito, estes já não queriam submeter-se ao poder monárquico. Passaram a procurar alguma forma de governo compartilhada por todos e eles estabeleceram um governo constitucional, que o outro tradutor costuma chamar de república, né? E ele chama aqui de governo constitucional. A proporção que a classe da comunidade, a proporção que a classe dominante, deteriorando-se, passou a ganhar dinheiro à custa do tesouro dominante, do tesouro da comunidade, é muito natural que tenham nascido as oligarquias, pois estas davam mais valor às riquezas. De oligarquias, elas se transformaram primeiro em tiranias e democracias, pois pondo no governo um número cada vez menor de pessoas por causa de um amor desbriado ao ganho, os oligarcas fortaleceram as massas que se insurgiram contra eles, dando origem à democracia, ou seja, às insurreições populares que depois que tomam o governo. Assim, agora, porém, que as cidades se tornaram maiores do que eram, talvez não seja fácil o aparecimento de outra forma de governo além da democracia. Então, ele está dizendo assim que, no fundo, o destino na medida que você cresce e a virtude desaparece, é criar sistemas tirânicos, democráticos pelo menos, ou seja, que o povo é que manda,
que tem um potencial de virar uma tirania popular, que é o que está aqui, nesse quadrante aqui, né? Tá? Nesse quadrante aqui, como nós vimos aqui. Tá, então, ele está fazendo aqui uma espécie de dinâmica de como é que o negócio degringola, como é que o troço vai para o buraco. Tá? Se supusermos, porém, que em geral a monarquia convém mais aos grandes estados, que partido tomar com relação aos filhos dos reis? Deve ser hereditário, certo? Ficaremos expostos a cair nas mãos de maus sucessores, como aconteceu algumas vezes. O primeiro caso é o filho de Carlos Magno, né? Que não era mau sucessor, mas ele não entendeu nada que o pai quis fazer. O pai montou um império cristão, o império carolíngio, e ele, na hora de morrer, o que ele faz? Em vez de nomear um sucessor para unificar o império, pega aquele negócio, divide por 4, 5 e fragmenta o que ele tinha, que o pai dele tinha unificado com muito esforço. Então, tá vendo? O sucessor pode não ser bom, né? É isso, né? O sucessor pode ser ruim, você nunca garante isso. Diz-se-á que o pai terá o poder de não repassar a coroa, mas não devemos esperar por isso. Essa renúncia está muito acima da virtude que a natureza humana comporta. Não é um comentário maravilhoso esse? Quer dizer, a ideia de que o rei vai dizer assim, bom, já que meu filho é débil mental, eu não vou transformá-lo em rei, eu vou renunciar antes, para que ele não possa ser rei. Está dizendo que uma renúncia dessa, primeiro porque é difícil o sujeito saber que o filho é débil mental, tem aquele negócio do meu garoto, do Chico Anísio, lembra? Do meu garoto e meu pai? Aquilo lá, quer dizer, nem sempre você sabe que o seu filho é um débil mental. Né? Então, mesmo quando você sabe, um ato de renúncia desse tamanho está acima da capacidade heróica humana, diz o Aristóteles. Então, a tendência natural é que o filho ruim assuma o lugar do pai. E a monarquia, então, irá se transformar, provavelmente, numa tirania. Né? Continuamos. A segunda questão relativa ao poder executivo consiste em saber de que força um rei deve dispor para submeter os rebeldes, e como deve fazer uso delas na execução do mando. Pois, por mais constitucional que suponhamos, não fazendo nada movido por sua própria vontade, nem contra as disposições da lei, mesmo assim precisará de algum poder para manter as leis. Não é difícil determinar a força que lhe é necessária. Ele deve ter uma força tal que seja mais poderoso do que cada um em particular, e do que a reunião de vários, mas mais fraco do que a nação inteira. Essa é a medida observada pelos antigos na vigilância que exerciam sobre os que chamavam de janes, ou aestimetas. Alguém aconselhou aos siracusanos que regulassem da mesma forma a importância da guarda que lhes pedia Dionísio. Essa história é muito interessante. O Dionísio, que era tirano em Siracusa, consultava determinadas pessoas da nobreza, né, que representavam aqueles nobres que foram lá obrigar o João Sem Terra a assinar um documento dizendo que havia limites para o poder do rei, né? Então, eles foram pedir a eles que fosse destacado para ele um conjunto de soldados. Daí ele disse assim, olha, tudo bem, você terá a mesma quantidade de guarda-costas e soldados que nós daremos para o povo contra você. Né? Então, os nobres disseram para o Dionísio que ele podia ter guarda, sim, mas a guarda tinha que ser também do outro lado, porque você não pode deixar o tirano mais poderoso do que o conjunto. Então está aqui o Aristóteles dizendo que o tirano tem que ser mais poderoso que qualquer um individualmente, mas o conjunto tem que ser mais poderoso que o tirano. É a maneira de você criar a tal da monarquia condicionada. Lembra? Tá? São todos mecanismos, e pode ser que o Aristóteles não tenha colocado todos que achou, mas a monarquia condicionada é uma maneira de você produzir uma monarquia que esteja interessada na liberdade dos outros. Compreenderam o sentido que tem esse esquema aqui? Né? Ele tenta resolver essa visibilidade do assunto. Aí, continuamos. Vamos lá. André, por favor. Conveniência da monarquia para certos povos. Eis aproximadamente o que se alega contra a monarquia. Mas isso pode ser verdade para alguns povos e não para outros.
Alguns existem e são naturalmente dispostos ao governo despótico, outros ao republicano. Cada um desses governos tem sua justiça e sua conveniência. Apenas a monarquia absoluta e as repúblicas imoderadas não são naturais, são antes contra a natureza. Então, o que é uma monarquia absoluta? É a monarquia tirânica, digamos, que vai para a tirania. E uma república imoderada é alguma coisa como, por exemplo, o despotismo popular. Então, reparem que a palavra república, aqui nesse sentido, está sendo usada no sentido lato, não no sentido estrito. E com isso, sempre prestando atenção nessa diferença, a gente não faz mais confusão com os nomes, que infelizmente são confusos mesmo. Tá? Se alguém está um pouquinho confuso, não tem nenhum problema. Tá? É fazer natural. Tá? Conforme lhe foi dito, é claro que não é nem justo nem útil que entre iguais e semelhantes um só seja senhor de todos os outros, tanto que ainda não tiverem lei e ele tomar o lugar dela, quando se tiverem sim uma lei. Tampouco é justo ou útil que um homem de bem domine pessoas de bem, ou que um ser sem virtude domine os de seu gênero, mesmo que tenha sobre eles alguma espécie de mérito. É o Lula, né? O Lula é uma pessoa que tem um mérito político, mas ele não tem outros méritos, né? Então, o fato de que o Lula tem o poder de dirigir a sociedade brasileira é uma espécie de corrupção do processo, como está aqui descrito. Não comparem, por favor, com Abraham Lincoln, porque o Abraham Lincoln era pobre como ele, não teve escola formal como ele, mas o Abraham Lincoln era cultíssimo. O problema do Lula não é não ter universidade, o problema do Lula é ser inculto. É muito diferente essas duas coisas. Eu acho que não ter universidade está sempre ganhando. Mas você, por exemplo, a maior sorte que tem aqui é você, porque você não precisa, só por profilaxia, você não precisa de UTI. Né? Agora, então, ir para a universidade é uma desvantagem. Agora, ser inculto não. Ser inculto não é desvantagem, não é vantagem nenhuma. Não é isso. Nenhuma vantagem. E é isso que é o problema do Lula. O problema do Lula é que ele não tem a menor percepção da dimensão das condições humanas. Ele é apenas um sindicalista produzindo um governo de sindicalismo. E ele tem um filho, meus pais moram muito próximos deles, né? Então nós sempre acompanhamos a história do Lula. O Lula era aquele que movimentava tudo, mas na hora da greve mesmo, na hora lá, cadê o Lula nesse dia? E a coisa ficava servindo. Né? E o filho do Lula é o que é a pior espécie que tem lá no ABC. Ele está comprando, claro, né? Ele teve sorte de ser inteligente, é assim que ele falou recentemente, já teve sorte de estudar bem. Ele está comprando todas as lojas, todas as concessionárias de veículos, de todo o ABC, Santos, toda aquela região. Mas, Rosilega, tem uma coisa assim, sabe? Quando eu tinha programa de televisão, eu ficava dizendo o seguinte para as pessoas, que como os brasileiros têm a maior de todas as razões pelas quais os brasileiros implicam o governo é por razões econômicas. Mas econômicas assim, os brasileiros ficam com raiva dos sujeitos, porque eles não trabalham, não aparecem, jeton. Eu acho que essa é uma estratégia erradíssima de lidar com o problema político no Brasil. Por exemplo, eu acho que os deputados ganham bem. Olha, eu acho que eu pagaria o dobro se eles não aparecessem. Porque aí, pelo menos, não legislava o crescimento. Entendeu? Então, é só aparecer para aprovar o orçamento. Não precisa vir o ano inteiro. Então, a gente não deve criticá-los economicamente. Porque, não só porque eles já criaram um mecanismo automático na cabeça do brasileiro, que toda vez que alguém fala em corrupção, mesmo que seja deles, eles nunca são vistos como sendo os autores. Então, eles geraram um mecanismo na cabeça dos brasileiros que toda conversa de corrupção é industrializada pelo PT. Então, por isso que eles ganham a eleição, apesar de tudo. Então, a gente não deve olhar para o mau governo que nós temos, do ponto de vista econômico, por mais que você tenha razão em última análise, estrategicamente, a gente deve dizer assim, quais são as leis que eles estão fazendo, qual é o grau de liberdade que nós estamos sendo capazes de fazer,
Qual é o grau de envolvimento que eles têm, por exemplo, com o atual governo? É associado com entidades internacionais, quer dizer, tem aí até um contexto de tradição nacional. Eles entregaram lá a refinaria para o Evo Morales, deram de presente um patrimônio nacional para os outros. Quer dizer, o que você deve fazer, se você deseja criticar o governo atual, é botar todas as baterias nos aspectos morais do governo, em última análise. Mas não morais no sentido econômico, porque esse campo eles já neutralizaram. Todo e qualquer, se eles roubarem 1 bilhão, ninguém vai achar errado, porque não são eles que roubam. Eles criaram um mecanismo que roubo é o outro. Roubo é o outro, mesmo que ele roube, roubo é o outro. Você entende? Tá? Entendeu? É assim, o Brasil chegou a um ponto de falta de capacidade de compreender isso, que é mais ou menos como a mulher que chega assim, pega o marido com outra mulher, né, assim na cama, e pensa, mas que é isso? Ele fala, quem é essa mulher? Fala, mas que mulher? E a mulher fala, de fato, talvez não tenha visto mulher nenhuma mesmo. Não, entendeu? Esse fenômeno psicológico, eles construíram durante 20 anos. Batendo na tecla de que eles aqui são honestos e os outros são desonestos. Então, toda a desonestidade mesmo que seja deles será automaticamente computada na conta alheia. Começou com essa política, né? Eles criaram um jogo de ideias em que eles estão sempre do lado bom em assuntos econômicos, em assuntos de corrupção. Então são os depoimentos, né? Aí, qual é a estratégia do advogado lá do Delúbio, hoje foi o José Dirceu? Estão desqualificando o Jefferson. Roberto Jefferson, desqualificando ele, achando que desqualificar o denunciante não há o crime sobe. Não há modo de você combater esse governo pelo caminho da encrenca econômica. Eles ganharão todo sempre. Eles ganharão 100% das vezes. Não, é uma boa hora da gente começar. Bom, continuamos, pessoal. Vamos lá? Há apenas uma exceção sobre a qual já dissemos alguma coisa. Ela procede da distinção do gênero de súditos próprios para viver sob um rei, sob a aristocracia ou em república. Alguns povos podem se dar melhor com um certo regime, que está dizendo aí. O povo próprio para viver sob o governo monárquico é aquele que está acostumado de nascença ao jugo de uma família reconhecidamente excelente na arte de governar. É o povo nordestino. Então, a maioria das pessoas do Nordeste tem aquela noção messiânica, né, de paidinho. Então, é muito fácil você criar uma dinastia política no Nordeste. Então, aqui no Paraná, mais que você acha que o Ney Braga é chefe de uma dinastia, nada aqui se parece com o que foi o Antônio Carlos Magalhães. Cada estado do Nordeste pertence a alguém. Você compreende isso? Isso aqui no Sul nós não temos, porque imagine você que diz assim, não, Jaime Guilherme, mas não tem essa dimensão, nunca é a mesma coisa. Mas no Nordeste não, no Nordeste você tem lá um estado que pertence à família tal. Isso é coisa do Nordeste, porque eles têm uma sociedade com esse comportamento, que é um comportamento engraçado, sabe que no Haiti fala-se um dialeto francês, que quase não é um dialeto, quase é uma língua própria, chamada creole, né? Crioulo, francês crioulo. E em creole, que é a língua que fala no Haiti, não existe o verbo ter, avoir, né? Avoir em francês. Então, quando um francês quer falar eu tenho, ele fala j'ai, né? J'ai une voiture, eu tenho um automóvel. Mas em creole, você diz assim, j'ai gagné une voiture. Eu ganhei. Então, se você não tem, ganhei, eu não ganhei. Não tem o verbo ter em creole, porque como eles são só de escravos, ou eles ganham ou não ganham, eles não têm coisa. Entenderam? No Haiti, 90% é negro e 8% é mulato, né? Tanto é que aquele casamento lá do Jean-Claude Duvalier, com aquela louca daquela mulher dele, era um casamento de acordo político, né? E os mulatos é que mandam nos 90% negros. Então, tem que casar o Jean-Claude, que é preto, negro, com mas como é o nome dela? Lembra?
o nome da mulher do Jean-Claude, ela dava festas magníficas, e tem 1% de branco e japonês, enfim, asiático, que é o cara que cuida do hotel, aquela coisa, né? Mas eles são uma sociedade local. Então, em Israel não existe a expressão eu ter. Então, no Nordeste, que tem uma história de clientelismo da mesma maneira, aquilo que você tem, alguém deu para você. Né? É uma relação permanente de clientelismo. Então, no Nordeste é o primeiro caso aqui. Essas pessoas não acham estranho serem submissas ao sujeito que vive sob a égide da máfia. Então, você é um comerciante em Nova York de verduras. Aí tem lá alguns adolescentes delinquentes que vão lá tentar achacar você. Você vai, você chama-se Giovanelli, você liga lá para o Dom não sei quanto, Dom Corleone. Mas Dom Corleone, é impossível, questi ragazzi qui. Aí o Dom Corleone manda lá uns capangas darem uma tremenda surra nos guris. E você passou a pertencer àquela família. É assim que funciona a máfia. Você perde proteção e vira um membro daquela família. É assim que funciona a máfia. Não é? E é assim que funciona a máfia e é assim que funciona esse tipo de governo monarquista. Sempre há um sujeito com uma conotação paternal e só dá certo no Brasil onde você tem longa história de subserviência, que é o que faz com que lá cada estado pertença a uma família. Uma ou duas, às vezes tem duas brigando, né? Mas é a coisa que você não vê aqui, que é quem é a família que manda no Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina tinha aquela conversa, né? Conde de Bornhausen, mas eu acho que isso já desapareceu há muito tempo. Quer dizer, quem é que ousaria hoje dizer que Santa Catarina é propriedade do Bornhausen? Eu acho que não. Muito difícil defender isso. Quem é que ousaria dizer que o Paraná é propriedade do grupo político do Ney Braga, por exemplo? Não dá para dizer isso. Você pode afirmar que o Bornhausen é um sujeito influente, mas que ele seja o dono do Estado, não dá. Agora, você fala de ACM, você está falando de alguém que realmente manda no... Sarney é dono do Maranhão. Família Collor na Alagoas, quer dizer, isso não tem aqui no Sul. Então, o Sul não está nessa categoria aí, que é uma categoria, digamos, amigável à monarquia. Nós não faríamos esse culto de personalidade, achamos esse governador ridículo, por exemplo. Né? Quando o governador tenta ser monarca, a gente o acha ridículo. Bom, continuamos. A procuradora falou que não, porque com ela não tem essa conversa, não. A procuradora do Estado não saiu atirando? Ontem. Né? A procuradora foi lá desautorizada e falou, eu só vou tomar banho. Então. Foi embora. Entendeu? Isso você não faz com a CM. Né? É diferente aqui. Tem mais de 90 olheiros que trabalham só com grampo. É isso mesmo, tá. Continuamos. O povo próprio para a aristocracia é aquele que tolera naturalmente e sem dificuldade o governo de pessoas livres que têm um grau superior às virtudes próprias ao mando. A nação destinada à república é aquela cujos homens são naturalmente belicosos. Belicosos aqui entendo, por favor, no sentido de encrenqueiros, né? São pessoas encrenqueiras. Porque belicoso, assim como está, dá a impressão que eles são agressivos com relação aos vizinhos. Não é esse o caso. Gente encrenqueira que está sempre demandando poder, né? Que está sempre tem razão. Esse é o pessoal que deve ir para a democracia. Igualmente próprios para mandar e obedecer, em conformidade com uma Constituição que distribui os poderes aos ricos segundo os seus méritos. Essa é a república ideal dele, é a república stricto sensu, nesse caso aqui. Assim, quando toda uma raça ou um indivíduo entre outros se sobressai pelo mérito, a ponto de nenhum outro poder ser comparado, então não há dúvida de que esta raça e este homem devem ser preferidos, e que se deva fazer deles reis absolutos, e dar o cetro a um só. É direito dos povos, quando formam um Estado, optar entre a aristocracia, a oligarquia ou a democracia e entregar o poder a quem lhes parecer bastar ou
que é aquele mesmo negócio, né? Exceler é ser excelente. Embora nem todos meçam com a mesma régua a suficiência ou a excelência. Esses princípios de direito não são apenas os nossos, mas também os que todos os autores de constituições seguiram. Seria infame mandar matar, banir ou afastar pelo ostracismo tais personagens, ou mesmo submetê-los à alternância do mando e da obediência. Se eles fossem extraordinariamente superiores aos outros. Embora não seja natural que a parte esteja acima do todo, há exceção no caso daquele que possui tão eminente título. Disso resulta, pois, que sozinho ele governe todos para sempre, como senhor absoluto da administração. Mas já falei bastante da monarquia, examinando suficientemente se ela convém à cidade, e quais delas e como. Vamos ler a nota. Vocês estão entendendo o que está falando? Está dizendo o seguinte, que a exceção a essa regra de que é o povo adequado à monarquia que deve optar por ela, é quando aparece um rei maravilhoso. Aí, então, se o rei é imperdível, você põe lá o rei e pronto, daí os outros se submetem. Né? É isso? Então, estamos ali com 34, não é isso? Página 315. A crítica da monarquia, Aristóteles deveria tomar nesse ponto a da tirania, como outra forma de governo de um só, ver a nota seguinte. Mas é evidente que depois de tê-lo qualificado como o pior dos governos, não podia em seguida fazê-lo entrar para a lista da escolha do melhor regime. É isso mesmo. Bom, depois a gente olha para a nota seguinte quando chegar a sua hora. E vamos para o capítulo 8, né? Crítica das repúblicas. André, pronta? Então vamos lá. Parece-nos haver duas categorias notáveis de repúblicas, pois assim como distinguimos os ventos entre os setentrionais e meridionais, do norte e do sul, né? Ventos do norte e ventos do sul, dos quais os outros são apenas desvios ou variedades, tais como o zéfiro, que relacionamos como o vento do norte, e o euro como o vento do sul, assim também se dividem as repúblicas em duas partes. A oligarquia, sob a qual se coloca a aristocracia, como sendo apenas um tipo de oligarquia, e a democracia, cujo nome permanece ligado a outra espécie de república. Entenderam isso? Ele está dizendo o seguinte, olha, como a gente, de modo geral, não se refere a todos os ventos, mas só aqueles principais, então a gente nunca fala vento leste nem vento oeste, fala vento norte ou sul. Aqui quase sempre a gente fala só em vento sul. Então ele também vai dizer que entre todas as possibilidades de república, lato sensu, né? Lato sensu, que é o que está nesses 3 quadrantinhos aqui, como a gente viu aqui, né? Tá? Então, lato sensu, 2 só interessam. E desses 2 é que ele vai realizar o raciocínio. Entenderam isso, né? Tá? Então, aquela que ele chama de, o que ele está chamando de oligarquia, não é isso? E o outro que ele chama de democracia, que são, digamos, os 2 centrais. Então, ele vai explicar esses 2 agora. Assim também como a harmonia é dividida por alguns em 2 modos, o dórico e o frígio, aos quais relacionam todos os demais e dão nome a todas as suas composições musicais, de ordinário se formam, a exemplo desses 2 modos, todas as repúblicas. Todas as repúblicas. Isso está comprovado nesse esquema aqui, que foi da onde veio esse, né? Quer dizer, o que eu fiz? Eu simplesmente procurei saber quais eram os movimentos de fundo que estavam aqui e traduzi nesse resumo que vocês receberam aí. Então, desse jogo entre quem é que manda mais, ou os poucos ou os muitos, é que ele faz todos os esquemas intermediários. O esquema que ele quer fazer é um esquema em que você tem a maior amplitude, quer dizer, o modelo ideal, a maior amplitude possível de participação, sem que isso vire demagogia, ou seja, sem que isso implique numa perda da noção de meio termo, de bom senso, que é um componente oligárquico ou aristocrático dentro do modelo democrático. Então, nós tínhamos visto isso aqui, que isso aqui ontem, né, que é uma sanfona, né? Ó, do 13 aqui há um sanfonamento. Então, na medida que você vai para as extremidades, você vai cada vez piorando, na medida que você vai para o centro, você vai cada vez melhorando. É isso que ele está contando aqui para nós, em outras palavras. Mais é melhor, né? Mais é melhor, né?
mas é melhor só admitir como bem constituídas uma ou no máximo 2 espécies. As outras são como que desvios ou da boa harmonia ou do concordância. As oligarquias por terem muita intensidade e muito despotismo, e as democracias por serem muito relaxadas e próximas da dissolução. Muito bem, tá? Tudo está combinando com o que nós tínhamos visto, né? 35, por favor. Página 315. Aristóteles abandona aqui claramente a sua classificação inicial dos governos, ou pelo menos apresenta um novo aspecto dela. É aquela que tem 3 governos justos e 3 decadências. Esse modelo já abandonou há muito tempo, porque ele, quando foi para análise, essa ideia, veja só, agora aqui tem um negócio bacana, tá? É assim, a ideia de que tem 3 tipos de governo justos e 3 degenerações é uma ideia platônica. Entenderam que é uma ideia platônica? Porque ele diz assim, porque é platônica, porque ela é mais conceitual do que experimental. Então, para você dizer uma coisa dessa, você mais ou menos parte de um certo bom senso. Mas quando ele vai para o estudo das constituições de verdade, que são as 158, ele vai descobrindo que, na realidade, o que tem são apenas misturas e métodos mistos, e que não há esses métodos puros como o conceito, em princípio, proporia que houvesse. Entenderam essa diferença? É muito importante entender o que eu disse, até para você compreender o que é o método aristotélico. Quando ele começa o livro, lá no início, diz assim, olha, pessoal, tem 3 tipos de governo, que são os 3 tipos legítimos: monarquia, aristocracia e poliarquia. Um manda só no primeiro, no segundo são poucos, no terceiro são muitos, a maioria. No entanto, esses 3 podem degenerar: a monarquia em tirania, a aristocracia em oligarquia e a policracia em democracia. Ora, essa é uma ideia platônica, que você está partindo assim de uma teoria sobre governos, em princípio. É como se você tivesse assim, olha, é mais ou menos o elenco de possibilidades máximas. Só que, na prática da vida real, concreta, que é o que ele descobre quando ele vai estudar as 158 constituições, ele descobre que existem na prática misturas, que são essas misturas que tem aqui. E aí, então, o que ele tem que fazer? Ele tem que ficar ao pouquinho abandonando outro método para falar aquilo que é concreto. E quando ele vai para o concreto, ele acaba chegando à conclusão que, no fundo, tirando a monarquia, né? Que o grande problema que as 2 grandes variáveis em curso são quanto é que a oligarquia manda e quanto é que o conjunto manda. Lembrando sempre que o conjunto é um conjunto democrático, mas não no sentido moderno, que não é escravos não votam, as mulheres não votam. Ou seja, quanto os cidadãos mandam e quanto os oligarcas mandam. Então, na medida em que ele deixa de ser platônico e passa a ser aristotélico, ele é obrigado a abandonar o esquema inicial para um esquema mais concreto a partir de coisas reais e concretas e pesquisadas no campo. Compreenderam o que é aristotelismo? Aristotelismo é isso. Tá. Quer continuar, por favor, André? Lá na nota ainda, né? Estamos na nota ainda. Em lugar de 3 formas fundamentais puras e de 3 formas derivadas, não há mais do que 2 grandes tipos de governo. Como é que ele sabe isso? Porque ele foi lá estudar 158 e descobriu que são todos variantes em torno desses 2 tipos. O Aristóteles deixou de ser platônico e resolveu ser aristotélico. E quando ele vira aristotélico, ele é obrigado a abandonar o esquema platônico que começou tudo, né? Porque era um esquema teórico, platônico no sentido que era um esquema teórico, né? Um esquema assim provável, apenas teórico. E agora, né, você está falando dos esquemas verdadeiros e reais. É mais ou menos assim, quando você diz assim, o jogar de um dado deve gerar ao longo de não sei quantas operações, 1/6 de cada número. Não é isso que você esperaria? Isso é uma ideia absolutamente teórica. Se um dia alguém aparecer para você com um resultado concreto de qualquer coisa que tenha dado isso, está falsificado o dado. Porque, na prática, se você fizer isso, nunca dá 1/6 para cada um. Então, um dos modos para você saber que uma estatística está errada, foi falsificada,
é quando você percebe que há homogeneidade demais, porque na prática não dá isso. Na prática você vai ter uma preponderância de um certo número. Quando a Clara era pequenininha, todo sábado de manhã eu ia com a Clara ali no bar do Stuart, na Praça Osório, no tempo em que o bar do Stuart não dava para ir ainda, né? Porque depois da cerveja Kaiser, do chopp Kaiser, ficou infrequentável. E tinha ali um sorteio vagabundo de... Não, o sujeito, você paga R$1 e compra um frango. Então, era quase pela brincadeira do sorteio. E a Clara ganhava uma atrás da outra, botando no tal do carneiro, que nem sei que número que é. Acho que é 12, né? E a Clara dizia, eu quero aquela que votava. Tinha assim uns 3, 4 anos. Cansei de fazer o almoço domingo com costelas e frangos que a Clara ganhou lá no Stuart. Quer dizer, essa ideia da frequência maior de carneiro tem a ver com esse fenômeno, porque na prática você nunca tem uma distribuição equitativa. Se você jogar um dado, nunca vai dar um cesto para cada um depois de 1000 jogadas. Vai ter variação. Então, é essa história. A ideia de que dá um cesto para cada um é uma ideia platônica. Teórica, nesse sentido que é teórica. E quando o Aristóteles joga o dado 1000 vezes, ele vai chegar a outra conclusão. Entenderam? Não é por que ele abandona aos pouquinhos aquela classificação anterior e passa para essa classificação, que é uma classificação concreta, e diz, olha, no fundo só tem 2 tipos. Tirando a monarquia, né? A monarquia está fora da conta. Mas o que ele chama de repúblicas, né? Repúblicas só tem 2 tipos, né? Continuamos, por favor. O governo de um só ou monarquia, no sentido amplo, que se divide em monarquia, no sentido estrito, e tirania. E o governo de vários ou república, em sentido amplo, que se divide em oligarquia, a qual se liga à aristocracia, democracia, república, em sentido estrito, combinação dos 2 governos precedentes. Viramos a página? Essa segunda classificação, bem mais próxima do real, parece-nos muito mais interessante do que a divisão aristotélica atualmente reproduzida e que se tornou clara. É aquela das 6 possibilidades, 3 justas e 3 decadentes. Parece-nos que também tinha primazia no pensamento do Estagirita, já que é segundo ela que serão estudados tanto os méritos comparados quanto suas revoluções ou a conservação dos governos. Puxa, se vocês conseguiram entender isso que eu acabei de explicar, terão feito uma grande descoberta sobre o aristotelismo. Porque justamente é nesta mudança, nessa mutação que aconteceu na própria obra, que você compreende o que é aristotelismo. Na medida em que ele foi, ao longo dos anos, tendo a permeação dos exemplos concretos, ele vai, de alguma maneira, reformatando o modelo. E o modelo reformatado, ele diz, olha, no fundo é esse ou aquele, no fundo não tem muita escolha. Tem o resto, são pequenas variações de todo. Tá? Muito bem, voltamos lá então para a página 161. Podemos concluir que o intelectual não pode ser Os 2 são intelectuais, tanto um quanto o outro, só que aquilo que eu digo, não há nenhum conflito entre esses 2 mundos. Porque você também precisa, a partir do conjunto de especificidade, quando você analisa os casos concretos, você vai tirando conclusões genéricas. Então, tudo depende, a diferença está em se você parte dos casos concretos para conclusões genéricas, o nome disso é indução, ou se você faz o contrário, você parte dos casos genéricos para casos concretos, o nome disso é dedução. Então, a indução ela é científica, ela é o método da ciência, não é o método das outras coisas. Então você tem, mesmo dentro da ciência, há também alguma dedução, não tenha dúvida nenhuma. Porque a partir do momento que você chega a alguma conclusão genérica, ela transforma-se naquele momento dedutiva a partir daquele momento. Você aplicará dedutivamente aí para frente. Então, aí para frente, o que ele fala? Diz, olha, então, considerando esse modelo, vocês têm que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Então, no fundo, você não escapa dessas 2 coisas. E a razão pela qual existe essa ambiguidade, que é uma ambiguidade insolúvel, é que você tem, tudo nesta vida tem esse aspecto ambíguo. Você existe individualmente,
né? Como Newton, você é uma pessoa individual, mas ao mesmo tempo você faz parte da espécie humana. Então você é ao mesmo tempo um coletivo e ao mesmo tempo é um individual. Então a pergunta é, existe esse coletivo de alguma maneira? Ora, tem de existir de algum modo, porque senão como é que nós estaremos unificados como estamos? Então o problema é que você não escapa dessa ambiguidade natural que é em todas as coisas, é por isso que Platão e Aristóteles têm razão os dois. E é preciso, então, eu, por exemplo, me pego, às vezes, dedutivo, às vezes indutivo, e o contrário, e fico mais ou menos oscilando. E não há nenhum mal nisso, porque, infelizmente, não há solução para esse problema. Ou talvez, felizmente, aquilo que eu disse para vocês, a primeira coisa que você tem que saber quando você pretende ter uma vida intelectual é botar na cabeça que você não vai conseguir descobrir uma enorme quantidade de mistérios. Uma boa parte dos mistérios do mundo são, de fato, impenetráveis à mente humana. Nós temos que nos contentar em lidar com a tensão. Então, o que caracteriza a vida humana é essencialmente uma situação tensional, que começa no próprio nascimento. Então, no nascimento, Deus diz assim no Gênesis, que nós somos como deuses, que nós não pertencemos a esse mundo, que estamos nesse mundo, e que somos como deuses. E também no Gênesis, no episódio da expulsão do paraíso, Deus diz que nós somos pó e ao pó voltaremos. Pulvis est et ad pulverem reverteris. Então, ao mesmo tempo que nós somos pó, nós também somos Deus. Somos Deus, como deuses, né? Como deuses. Poderia haver tensão na guerra. Quem somos nós? Não pode. Não, nós somos as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que nós somos como deuses, não deuses, como deuses, nós também somos pó. Então nós somos uma mistura de nada com muita coisa. Então, há um aspecto tensional na vida humana que é absolutamente incapaz de desaparecer e que acontece o tempo todo. Tanto que o Mário Ferreira dos Santos tinha um livro prometido que ele não chegou a publicar, embora exista em rascunho, chamado Tratado Geral das Tensões, que era justamente para lidar com esse fato de que a realidade é tensional. Tudo que está em volta de você é tensional. Não há obra de arte, não existe nenhum romance que não seja tensional. Se o romance é bem escrito, ele sempre é expressador de uma tensão. Então, pega, por exemplo, o Julien Sorel do Vermelho Negro. Qual é a tensão que ele vive? Ele é a tensão em que aquilo que ele é e a tensão em que aquilo que ele gostaria de ser. Um sujeito que não resolve essa tensão, como o Julien Sorel, gera uma tragédia, né? A sua vida é uma tragédia. Então, a vida da gente é uma absoluta tensão. Você não tem saída para isso. E tudo que existe de natureza humana, no contexto humano, é tensional. Então, não deveria deixar de ser nessa grande contraposição aqui entre a gente ser, ao mesmo tempo, membro de alguma coisa que nos unifica, ao mesmo tempo que nós somos membros da espécie humana, cada um de nós existe individualmente. Então, Aristóteles dizia que só existe aquilo que é individual, porque a palavra cachorro não morde. A Platão dizia, não, o que existe de verdade é o conceito de cachorro. Isso que a gente vê aqui são cachorros fictícios, imperfeitos, são tentativas, rascunhos de cachorro. Aí ele só dizia, não, mas a palavra cachorro, o conceito genérico de cachorro não morde. O que me morde é o cachorrinho ali real, concreto, o Rex, o Jorginho, entendeu? Tá? Entendeu? Né? Eu tive um cachorro chamado Jorginho. Não, tá? Então é assim, quer dizer, você tem uma vida tensional em tudo aquilo que você faz. E o Aristóteles tem razão? Tem, porque no fundo os cachorros reais é que existem. Mas, por outro lado, os cachorros reais, por que eles se parecem? Por que os cachorros se parecem? Então, aí é que tem aí um pouco de, que eu digo para vocês, que há aí uma grande esperança no negócio do Rupert Sheldrake, do campo morfogenético. Porque o que o Rupert Sheldrake diz é que há um campo mórfico que nos unifica. Então, de certo modo, o Rupert Sheldrake está tentando resolver esse problema.
Mas mesmo que ele descubra que há um campo módico, mesmo que isso se confirme como sendo verdade, continuará havendo os cachorros individuais, que continuarão sendo aqueles que mordem. Entendeu? E o cachorro do campo é um cachorro, continuará sendo um cachorro abstrato. No entanto, ele existe de alguma maneira, porque senão, como é que nós poderíamos dizer que os cachorros continuam sendo cachorros? Por exemplo, como é que eu posso dizer que um Yorkshire, que pesa 1,5 kg, que é igual a um dinamarquês que pesa 80? Tem que ter alguma coisa que os unifique, que não é a aparência, né? Essa coisa que os unifica chama-se cachorridade. E a cachorridade é alguma coisa que deve existir de alguma maneira, de algum momento, em alguma dimensão, deve haver uma cachorridade. A cachorridade não morde, mas existe, porque se não existisse, os cachorros não teriam nenhuma unificação entre eles. Portanto, quem é que tem razão? Os dois. Pô. É isso que acontece o tempo todo. Se você não souber viver com essa tensão, se você não for capaz de aceitar a angústia que essa tensão implica, você não tem habilitação para debater o mundo das ideias, porque as ideias são, de modo geral, condutoras a becos sem saída. Aquilo que ou você aceita a atenção, ou você gera uma aporia. Só tem essa alternativa. Então, o que é assentar a atenção? A atenção você diz assim, olha, eu não sei, porque parece que as duas coisas são iguais ao mesmo tempo. E o que é assentar a aporia? A aporia é você tentar responder e gerar uma absurdidade qualquer. Então, a aporia é uma tentativa canhestra de escapar de uma dúvida. Então, é melhor você ficar com a dúvida do que você auto-sepultar-se numa solução imperfeita. Tá? Essa é a ideia central que eu preciso que vocês sempre lembrem quando aparecem essas coisas aí, essas diferenças aristotélicas e platônicas. É isso. Continuamos. Se ambas têm, oligarquias e democracias, em certa espécie de justiça, só a possuem até certo ponto e não alcançam a justiça nem exata nem perfeita. Está vendo? Não há formas perfeitas. Aí está sendo platônico. Mas, no sentido de que as soluções são sempre imperfeitas. Nunca há nenhuma perfeita. Ele está sendo agora um pouco platônico, mas com base na conclusão aristotélica de que os modelos são imperfeitos. É isso? Tá? Muito bem. A igualdade de seus limites. O bem é o fim de toda a ciência ou arte. O maior bem é o fim da política, que supera todos os outros. O bem político é a justiça, da qual é inseparável o interesse comum. E muitos concordam em considerar a justiça, como dissemos em nossa ética. Ética a Nicômacos, ou Nicômaco, depende do tradutor. Essa obra aqui, essa que antecede a outra, essa também é a tradução do Mar da Gamakuri, esse é o livro precioso para achar no selo. Tá? É essa edição aqui, especificamente, que tem o pedigree da boa tradução. Né? Ética a Nicômacos. Como uma espécie de igualdade. Se há, dizem os filósofos, algo de justo entre os homens, é a igualdade de tratamento entre pessoas iguais. Ora, em que consistem a igualdade e a desigualdade? É o que devemos saber. A questão não é nem alheia à política, nem destituída de dificuldade. A igualdade parece ser a base do direito, e o é efetivamente, mas unicamente para os iguais e não para todos. A desigualdade também o é, mas apenas para os desiguais. Ora, uns e outros põem de lado essa restrição e se iludem, já que é sobre eles próprios que se sentenciam. É que eles estão sempre falando em causa própria, né? É isso que estão dizendo, né? Então, por exemplo, para o Mike Tyson, seria mais vantajoso brigar com um sujeito com 20 quilos a menos que ele, e não com o Evander Holyfield, que é tão brutamontes quanto ele. Isso seria uma coisa muito injusta, porque provavelmente o Mike Tyson achasse que ela ganharia. Né? Então, o boxe estabelece categorias conforme o peso do cidadão. É o peso que define as categorias. Então, está querendo fazer com que haja igualdade entre os desiguais, e não um campeonato onde valesse todo mundo brigando com todo mundo. Então, se você pergunta para o Mike Tyson qual é a solução que ele prefere, diz, esse negócio de peso é frescura.
Entendeu? Vamos abrir para todo mundo. Se você pergunta lá para o, sei lá quem, o outro lá de 65 quilos, né? O super pena, né? Sei lá o quê, ele vai dizer, pô, eu não quero brincar com o cara, porque não, há uma desigualdade. Entenderam esse sentido? Ah, não é isso? É isso que ele está aqui debatendo. Pois, de maneira bastante ordinária, os homens são maus juízes a seu próprio respeito. A igualdade da qual resulta a justiça ocorre como igualmente demonstra a nossa ética, nas pessoas e nas coisas. Concorda-se facilmente sobre a igualdade das coisas. Sobre a das pessoas, erguem-se protestos, porque mais uma vez os homens se tornam cegos sobre si mesmos, e tendo, de uma ou de outra parte, razão até certo ponto, querem dar a seu direito uma extensão ilimitada. A igualdade política não dependeria apenas da pessoa, mas também do patrimônio. Suponhamos que o patrimônio de 500 pessoas seja igual ao de 1000 outras. Deve-se, em imaginação, dividir o patrimônio de 500 em 1000 partes, para que as 1000 pessoas que não têm cada uma senão milésimo, tenham juntas um poder igual ao das 500? Ou então, fazendo a abstração das riquezas, só se deve considerar as pessoas? Qual dessas três soluções convém mais à igualdade popular? Há uma mitologia, uma história muito interessante do leito de Procrusto. Contei para vocês, né? Não contei para vocês o leito de Procrusto? A história do Procrusto, que era um gigante que tinha que conseguir igualar os gigantes dos anões. Então, essa não é uma possibilidade, né? Você esticar os anõezinhos, puxando as suas pernas e cortando a perna dos maiores, você vai inabilitar ambos, todos eles. Então, essa não é a maneira de produzir igualdade. A maneira de produzir igualdade é respeitando as desigualdades e não fazendo o contrário. A história do leito de Procrusto foi inventada mitologicamente para nos contar que não é para fazer assim. Tá? Basicamente, essa é a ideia. Os democratas só consideram justo o que foi decidido pela maioria dos opinantes. Os partidários da oligarquia, pelo contrário, o que foi desejado pela maior quantidade de propriedades, não tendo voto peso para eles, senão em razão do que se possui em terra. Só não esqueçam que esse pequeno capítulo está querendo apenas dizer que não é possível ter uma democracia, digamos assim, absoluta, porque há desigualdade entre as pessoas que você desconsideraria. Então, é isso que ele está tentando nos explicar nesse pequeno parágrafo, os limites da igualdade. Né? Continuamos. Ambas as opiniões pecam por excesso e por injustiça. A dos oligarcas leva à tirania e tem como consequência que, se um homem possui sozinho mais patrimônio do que os outros ricos, será o único a ter direito de governar. A dos democratas abre caminho para a pilhagem. Se basta ter maioria para ditar a lei, os indigentes confiscarão os bens dos ricos que estão em minoria. Qual então pode ser a igualdade com que as duas partes devem conversar? É o que é preciso considerar, segundo a própria definição dos direitos sobre os quais uns e outros comentam suas pretensões. A lei, dizem eles, é o que agrada à maioria dos cidadãos. Suponhamos verdadeiro este princípio, embora esteja longe disso. Já que o Estado se compõe de dois tipos de pessoas, os pobres e os ricos, será a vontade de uns e de outros, ou da maior parte deles, que ditará a lei. Se eles, porém, forem de opiniões contrárias, será aquela tanto da maioria das pessoas, quanto dos que têm a maior parte dos bens. Então, veja, se houver encrenca entre, por exemplo, há uma certa lei que está aí polêmica, então uma parte dos votantes querem aprová-la e outra não. Quem é que ganha? Você vai pela maioria? Mas se você for, por outro lado, pelo cômputo econômico, pode dar o resultado contrário. É o exemplo que ele vai nos dizer agora, nos prova isso. Pode ler, por favor, André. Suponhamos, por exemplo, esses em número de 10 e aqueles em número de 20. São 10 ricos e 20 pobres, tá? 10 ricos e 20 pobres. Que haja de um lado 6 ricos e 15 pobres, e de outro 5 pobres e 4 ricos. Basta somar a riqueza desses 4 ricos à dos 5 pobres.
assim como a dos seis ricos, a dos 5 pobres, e comparar as duas somos. A preponderância caberá ao partido cujos bens forem superiores, qualquer que seja o número de pessoas do partido adversário. Num sistema oligárquico, em que você considera o voto tem um peso econômico, então pode ser que haja maioria de um lado e não vença, porque aquela maioria não tem o mesmo poder econômico daquela minoria. Então, o que ele está dizendo é que há mais de um critério pelo qual você decide. E esse critério pode ser de um jeito ou de outro, conforme seja o sistema democrático ou oligárquico. Ele não quer nenhum dos dois, ele quer fazer uma mistura. Como é que ele quer a mistura? A mistura dele é pela média. O Aristóteles é o autor da ideia de que a verdade está no meio. Portanto, toda a metodologia moral do Aristóteles é baseada nisso. Moral. O livro Política é um livro de moral. Se você pegar na classificação lá do Andrômaco, lá do ano 63 a.C., que é a classificação da sequência dos livros de Aristóteles, tem a ética, Nicômano, e tem a política, na sequência. Por quê? Porque tanto um quanto o outro são livros morais, que ajudam a você a viver a vida de maneira sábia, de maneira feliz. Então, o que ele vai dizer é que, em vez de não tomar chopp nenhum e tomar 65, tome só 32. Entendeu? Quer dizer, em vez de, entendeu como é que é? Então, que você tenha uma noção de média, de mediana. Então, isso vale para as suas escolhas de consumo, para o jeito como você, para a tua quantidade de horas que você dorme, para a quantidade de horas que você estuda. Aristóteles dizia que não é para estudar mais de 3 horas por dia. E que se você passar das 3 horas, você corre o risco de ter problemas mentais. Há determinadas síndromes aí que vêm de excesso de estudo. Então, não estou dizendo que toda pessoa sofrerá isso, mas tem um limite para estudar. Tem limite para estudar. Essas ideias que impõem limite são todas ideias aristotélicas. Porque ele acha, como regra geral do seu modelo moral, é que deva haver sempre uma proposição intermediária. Então, não deve dar o poder inteiro para o povo e nem para a oligarquia. Tem que ter um jeito no meio que isso funcione. Então, o modelo aristotélico aí desejado persegue esta estrutura. Vamos deixá-lo explicar melhor isso. Se forem iguais, haverá a mesma incerteza que nos casos em que as opiniões de uma assembleia ou de um tribunal são divididas, hipótese em que se deve recorrer ao sorteio ou a algum outro recurso. Em matéria de igualdade e de justiça, não é fácil encontrar a verdade exata. É bem mais fácil consultar as fortes do que persuadir os que podem ser os mais fortes. Os fracos não pedem mais do que igualdade e justiça, mas os mais fortes pouco se importam com isso. Se os homens tivessem se reunido em razão de seus bens e tivessem formado uma sociedade puramente real, os cidadãos teriam na cidade um direito proporcional às suas posses. Os oligarcas, então, teriam certa razão em pretender a vitória, pois não é justo que aquele que de 100 minas só contribuiu com uma, participe quanto ao principal, e quanto aos lucros obtidos de forma igual ao que forneceu todo o resto. Mas, como vimos, não é essa a base do Estado. Só seria certo se o Estado fosse uma empresa. Então, sociedade, os lucros são proporcionais ao capital investido. Se fosse uma empresa, daria certo, mas o Estado não é assim. É isso que ele está dizendo, que não pode se comparar com uma empresa. Agora tem um parágrafo aqui extraordinário. Também, se fosse por causa de uma desigualdade pessoal, qualquer que decorresse a divisão dos cargos, isto é, se havendo a semelhança que houver entre duas pessoas, sobre qualquer aspecto, a preferência fosse dada a quem fosse superior numa qualidade qualquer, se não mérito, seria preciso escolher os homens pela cor da pele, pela altura ou por alguma outra superioridade semelhante. Nesse caso, o erro seria manipulado. É o sistema de cotas. Entendeu? O sistema de cotas é aquele sistema que escolhe as pessoas por algum critério que não é o mérito. Então, é o critério, por exemplo, de ser preto, ou de ter estudado na escola pública, ou qualquer outro, sei lá. Daqui a pouquinho vai ter cota para índio, depois vai ter cota para não sei quem, e vai ter cota para todo mundo. Já tem para índio? Então vai aumentando a quantidade de privilégios. Então, isso é uma destruição da possibilidade de justiça do sistema.
O sistema de cotas é, sobretudo, um boicote da justiça do sistema. Então, se você quer que as pessoas aí de cor tenham melhor chances educacionais, você faz o seguinte: você deu o melhor cursinho do mundo para eles. Você pega e... Onde é que você quer estudar? Em qual cursinho? Eu quero estudar no positivo, não sei das coisas. Então, o Estado paga para você. Esse era o jeito de fazer. Entendeu? O sujeito que chega lá e diz que é pobre, né? Eu sou pobre, eu sou... Tá bom, então qual é o cursinho que você quer fazer? Eu quero fazer o cursinho do professor Pardal para estudar no ITA. Tá bom, quanto é que custa? 3 mil, o Estado paga para você. Isso seria justo, porque você estaria aí aumentando as chances de concorrência. Mas a ideia de criar uma mentira na seleção é um desastre de proporções cataclísmicas que a gente não percebeu ainda o quanto será. Nós somos racistas. Esse livro, que eu recomendo muito, do Ali Camel, que é incrível que pareça, é o jornalista-chefe da Globo, da TV Globo, né? O Ali Camel diz o seguinte: olha, no Brasil as coisas são assim. Quando você pega as estatísticas de cor, as estatísticas dizem o seguinte, que os brasileiros são mulatos. Os brasileiros não são pretos, são mulatos. E esses mulatos são pessoas de cor difusa, assim, né? De várias tonalidades digamos, de escuridão, né? De escurecimento da pele. E esses mulatos, então, quando o sujeito vai fazer uma lei de cotas, o legislador que faz isso diz assim: olha, não é possível, pô. Tem 40% de mulatos, não tem 40% tem 40% de pretos. Então, para você negociar a cota, os mulatos viram pretos. Mas aí, na hora de dar a cota, só os pretos é que têm direito, porque os mulatos não são mais pretos. Entendeu? O sujeito diz: olha, tem 40% de pessoas de cor. Então, mas de fato, imagine, então tem 40% de cor, mas preto mesmo tem pouco na universidade. Então há uma desproporção. Se você perguntar se tem mulato na universidade, a proporção aumentaria muito. Mas você não faz, você faz o truque sujo, que é julgar a população pelo critério de mulatice e analisar a universidade pelo critério da pretice. Aí, quando você consegue passar a cota para racial, os únicos que têm o direito de usá-la são os pretos. E os mulatos não podem, porque eles não passarão lá no teste. É uma coisa de uma perversidade estrutural. Esse livro tem esse grande mérito de explicar isso. O jornalista da Globo, o jornalista-chefe do Jornal Nacional, por exemplo, do jornalismo da TV Globo, e que fez um livro extraordinário. Não somos racistas. Eu indico fortemente esse livro, é muito interessante. Não é cuidado, porque ele é um marxista militante das piores espécies. Mas nesse livro não está comprometido. Esse livro aí, eu garanto a vocês que tem uma grande qualidade, grande honestidade, grande conteúdo. A gente discute muito o antes, ou seja, as cotas de acesso à universidade. As pessoas que têm acesso e não foram preparadas, como é que elas conseguem acompanhar um curso que já é difícil para aqueles que passaram de um vestibular por mérito? Porque todo mundo passa, porque não tem ninguém que não passa. Mas não sai, ou é o nível do curso. Mas Jorge, você conhece alguém que foi posto para fora da universidade, não sei aquele sujeito que fica lá 15 anos porque não consegue? Não tem ninguém que não sai da universidade. Todo mundo sai da universidade de qualquer jeito, porque o sistema é mais ou menos de mentira, todo mundo passa. Eu fiz 2 universidades completas e frequentei outras 2 realmente. Quando eu terminei o meu curso de letras, eu tinha 40, 50 colegas. Não tinha ninguém que era capaz de ler um patrono em inglês. Todos estão jubilados, estão todos aí aprovados, diplomados, dando aula de inglês por aí. Isso, alguém entrou no mérito. Outro dia me perguntaram lá no programa o que eu achava, que tinha descoberto que não sei aonde, um analfabeto tinha entrado na universidade. Disse, olha, eu não acho nada demais, pô. Eu tenho muito mais preocupação com os analfabetos que saem do que um que entra. Um que entrou,
Agora os outros são todos analfabetos. Então, a verdade é que o sistema é completamente mentiroso na prática. Ele não seleciona nada, ele não obriga ninguém a estudar. No Brasil, a escola superior, com exceção de uma outra coisa, a minha filha estuda medicina. E a minha filha é estudiosa. E ela disse, olha, a escola é muito difícil. Assim, graças a Deus que pelo menos nessa época. Por quê? Porque na medicina, né? Graças a Deus, a minha filha acha difícil. Agora, de modo geral, o que é a universidade? É aquela época de charão que fica entre a festa do vestibular e a festa da formatura. É aquele negócio que você fica tapeando, né? No meio aí tem a festa E se não tiver bar na esquina, fica um saco horrível, então. Olha aqui, ó, quantos colegas você teve na universidade que levavam a sério o troço? Realmente, que estudavam de verdade? Não tem ninguém. Tem um outro gato pingado lá que se sacrifica, mas... Quando eu fiz letras, né? Então, a nossa turma tem, nossa, primeira classe tem uns 50, né? Aí tem umas meninas que passaram naquele... Não é Mobral, como chama? Incentivo lá. Supletivo. E quando chegou a professora de inglês, não sei, chegou lá e começou a perceber assim, que não sabiam português. Não sabiam nada. E eu tinha feito o inglês lá, acompanhando, né? Então, quando chegava na aula de inglês, eu tive que voltar, eu tive que começar do zero. O que aconteceu? O pessoal não conseguiu acompanhar. Prejudicou. Mas a universidade brasileira é essa piada. Olha, aí, veja bem, vamos falar de uma USP, Universidade de São Carlos. Tem uma meia dúzia, é verdade. Mas essas pessoas que entraram por fora, mas a gente não tem experiência ainda de como é que eles vão, né? Mas eu não sei, independentemente deles conseguirem acompanhar ou não, há a questão do mérito da seleção, que é o que a Aristóteles está nos contando aqui. Quer dizer, veja, daqui para frente, toda vez que você encontrar o médico pretinho, você vai dizer, epa, isso aí eu acho que eu não... Foi o que aconteceu com... Entendeu como só piora a situação? Porque você vai dizer, puta, esse aí passou na cota, eu não sei se eu tenho confiança nesse sujeito, pô. Você vai dizer, eu prefiro o outro lá que é branco, eu sei que esse sabia mesmo. Entendeu como funciona ao contrário? Se eu fosse crioulo, eu ia estar muito aborrecido com isso. Entendeu? Se eu fosse crioulo, eu ia estar muito aborrecido com isso, porque isso é um atestado de incompetência. Diz assim, olha, vocês são todos uns burros, vocês não têm valor nenhum, então se nós não der aqui para vocês um privilégio, vocês não conseguem para frente. Pois é o cúmulo da captis diminuta, como se diz em direito, em que você trouxe o sujeito para um patamar subhumano. Mas isso é uma barbaridade. Né? Então, você quer que o pessoal tenha mais chance? Pobre, né, em geral? Porque tem mais essa, hein? Porque o problema do Brasil não é a cor. O que faz as pessoas serem cara e mal não é o fato de que eles são pretos. Porque essa é uma proposição racista, em última análise. Não é isso? Não é uma proposição racista? Se você é preto, opa, é burro. Porque se você fosse inteligente, não precisaria de cota. Então, percebam que há uma proposição racista nesse negócio de cota. Então, não é essa a realidade. Os sujeitos vão mal, não é porque eles são pretos, não é porque eles são pobres. Então, se eles são pobres, eles não têm acesso à educação capaz de fazê-los passar. Então você tem que fazer o quê? Se você quer resolver isso com justiça, você diz assim, então tá bom. Então, só tem essa porcaria porque tem a porcaria das federais e das estaduais que são de graça, né? Porque se não tivesse escola de graça, não tinha nenhuma conversa dessa. Não estaríamos conversando isso, não é isso? Só tem o problema porque existem aí estas vagas que são presentes, que se dão para as pessoas de graça. Então você chega assim, então tem gente que não tem chance de ganhar, de concorrer e ganhar. Então tá bom, então esses aí têm direito, por causa da sua renda, comprovando a sua renda baixa, tem direito a frequentar os melhores cursinhos preparatórios por quando puder. Pronto, é justo. Você não desprestigiaria os pretos, não os transformaria em cidadãos de segunda classe, eles não teriam que ficar aí. Agora, cada vez com pessoa com mais raiva deles aí. Eu não sei qual é
Agora, se você dizer, por que inventaram isso e não outra forma? Porque aí tem tem que ler o Robert Miller. Então, se você quer saber por que inventaram isso, é fácil. Leia o Nascimento de uma Nação Global, que ele conta lá, que você vai compreender em que pedaço do plano do Robert Miller está em você transformar todo mundo em inimigo de todo mundo. Em assular as minorias ou maiorias, enfim, o que for, umas contra as outras. Mas essa questão tem outras opares, né? Por exemplo, no mundo empresarial, cotas de mulheres em liderança, né? Só essa moça é chefe. Mas não, as firmas suecas têm isso, né? Nas firmas suecas tem isso, né? Como a economia vai muito bem, então você usa isso assim como uma espécie de bônus, né? Mas nada que envolva cota funciona. Nada. Porque, no fundo, a cota é o privilégio, que é o contrário do que eles estão contando aqui. Está errado fazer isso. Há 25 séculos já estava errado fazer isso. Ele que é um sujeito que está querendo inventar a democracia verdadeira, que é adepto do aumento das oportunidades, não acha que isso é uma maneira boa de fazer. E no caso de decente físico, vocês acham isso mesmo? Eu acho que do critério atual, sim, mas não, no critério de justiça, muito menos. Porque se você é deficiente físico, por exemplo, tem problemas mentais, não é para você estudar medicina. Pô, tenha paciência. Se você é um deficiente mental que conseguiu aprender alguma coisa, bom, é mérito seu. Vamos bater palmas para você, você sai no Fantástico, né, como sendo uma pessoa decente. Agora, inventar uma pseudo-habilidade, criando uma cota qualquer, só porque o sujeito é de uma minoria enragée, entendeu? Um militante, pois é uma barbaridade. Não é isso? Quer dizer, o deficiente físico pode receber outro tipo de ajuda. Eu acho que eles têm deviam ser preferíveis, não porque o governo manda, a todo o trabalho que é estacionário, telefonista, esse pessoal que fica ligando para sua casa dizendo que estará mandando isso, estará fazendo aquilo, estará fazendo aquilo. O pessoal, no meu opinião, devia ser tudo deficiente físico. Pois é perfeito para eles esse tipo de atividade. Não pode ser só, né? Os dois, a gente tem que botar só no computador. Responde e-mail. Está lá fazendo, vai estar, né? Vai estar fazendo isso aqui. Não há mal que você veja, Chico. Vocês compreendem? Deixa eu resumir esse negócio, pessoal, para a gente não fazer confusão. Não há nenhum mal. Veja, se você tiver uma abordagem absolutamente liberal, tá? Que é uma abordagem errada, você dirá assim, um por si, cada um por si, Deus por todos. Então você se vire. Essa abordagem está errada. Então, há uma abordagem diferente dessa que é assim: determinados grupos humanos ou pessoas individuais podem receber um benefício extra do Estado para compensar uma parte da sua deficiência. Mas esse benefício extra nunca deve ser um privilégio. Quer dizer, o que eu chamo de privilégio? Eu estou dizendo que eles não devem ter garantias pré-determinadas de nada. Quer dizer, situações em que eles estejam dispensados de algum esforço pessoal que antecede aquilo. Então, o fato de que existem crianças mongoloides, pessoas mongoloides, não quer dizer que nós devemos ter uma cota de motorista de caminhão mongoloide. Porque isso não tem cabimento nenhum. Agora, se você tem pessoas que tiveram o azar de ter uma situação de vida assim, por exemplo, você nasceu em uma família pobre e quer ser médico, e você frequentou uma escolinha ruim e os outros concorrentes seus foram para o Medianeira, não sei para onde, para a escola tal, e você não tem chance de ser médico, porque você não pode pagar a faculdade particular, a faculdade pública já está ocupada pelos melhores, que são os que fizeram a escola melhor do que você. Então, você tem direito, poderia ter direito a ter uma ajuda governamental para melhorar a sua educação? Claro, nenhum problema nisso. Agora, a ideia de criar uma cota, né, em que você tem um direito diferente dos outros, porque, no final das contas, o que você precisa fazer é criar justiça no processo competitivo. Então, é isso que as pessoas não entendem.
Agora, o jeito que eu estou falando pode parecer que é apenas um engano de perspectiva, que se trata apenas de uma má interpretação do problema. Mas não é um engano de perspectiva. Quando você lê o Robert Miller, então você entende por que é assim. Porque se você precisa, como é que o Estado cresce? O Estado cresce transformando-se num guichê de reclamações. Então, toda a minoria que aparece lá é chateada com alguma coisa, então os anões vão lá reclamar que são chamados de pintores de rodapé. Qualquer coisa. Eu me chamaram de pintor de rodapé. Então, aí, o governo fala assim, mas isso é uma barbaridade. Vamos criar o Estatuto do Anão. Então, o Estatuto do Anão diz lá, é proibido chamar anão de pintor de rodapé, é proibido não sei o quê, é proibido fazer piada de anão. Os anões têm que, não sei o quê, tem que ter escada, o meio-fio não pode ter mais do que tanto de altura, para poder permitir que os anões... Os anões serão... eu não sei o quê. No elevador, aquele quadro onde você aperta o botão não pode estar colocado acima de tal altura, senão o anão que mora no 20º andar não consegue, tem que pedir para alguém apertar o 20º para ele. Então vai ter um código de posturas de elevador para poder contemplar o interesse dos anões. E aí então vai falar assim, então tá, só que para eu poder montar isso tudo, a Secretaria Especial do Anão, que vai ser dirigida pelo Nelson Ned, entendeu? Vamos contratar o Nelson Ned, vai voltar do México, vai sair dos Minutos, onde ele hoje canta, para vir para o Secretaria Especial do Anão. Então, nós precisamos de mais dinheiro. Então, o Estado transforma-se num guichê de reclamações fúteis para aumentar o seu tamanho. Então, reparem que depois de todas as tais estatizações, só aumentou o governo. Todo ano aumenta a carga tributária. E como é que o Estado faz isso? Ele transformou-se num salvador da pátria. Ele faz assim, ele cria a ideia que todo mundo é inimigo de todo mundo. E aí, ao fazer, criando cotas, estatutos disso, estatuto daquilo, depois, quando começam as encrencas, ele se mete a intermediário, a pacificador do assunto, criando uma estrutura estatal para fazer isso. Mas é exatamente estão fazendo isso. Por esse critério, a carga tributária crescerá todo ano. Então, aí há um postulado, quer dizer, a carga tributária irá aumentar todo o tempo, todos os anos, cada vez mais. Mas isso cria um outro sentimento na população, que os seus problemas não são os seus problemas, os problemas do governo, e eles passam a ter uma expectativa que o governo vai... Todos os comentários que a gente faz, mas o governo devia ver isso. O governo tinha que resolver. Ele sempre devolve a coisa para o governo. E ele pega a mão no teu bolso para resolver o problema. É por isso que a carga tributária está todo ano maior. Entendeu? Então, isso que eles estão fazendo, o Aristóteles está mandando não fazer há 24 séculos. Mandou não fazer. Que os outros resolvam aquilo que nós... Então, não é apenas um erro de ótica, um engano, entendeu? Isso é o plano do Robert Miller. Eu estou falando para vocês. Vocês querem entender alguma coisa sobre o mundo? Leiam lá o Robert Miller. Vocês já sabem qual é o livro? Custa R$25. Nascimento de uma Civilização Global. Robert Miller. O Anatório fez a pesquisa na internet, descobriu na agricultura. Deve ter em tudo quanto é lugar. E aí cai a autoestima, cai a personalidade. Infantiliza as pessoas. Jó primeiro aqui, que é o povo próprio para viver sob o governo humano. Infantiliza as pessoas. Por exemplo, os homens e as mulheres se dão bem de modo geral, tanto é que a humanidade é cheia de crianças, né? Não é isso? Então, na maior parte dos casos, essas crianças foram produzidas pacificamente, né? Digamos assim. Uma mulher tem sobre os homens um controle natural. Os homens veem as mulheres assim como uma coisa... os homens têm temor reverencial das mulheres de modo geral. Tanto é que o striptease feminino, isso é a teoria da Camille Paglia, é assistido em silêncio tensional, porque é como se houvesse o desnudamento na própria natureza. Então, o striptease masculino é assistido histericamente, né? Porque não tem o mesmo valor
ontológico as duas coisas. Então, as mulheres, uma mulher normal tem total controle sobre um homem, exceto sobre um homem louco. Um sujeito equilibrado não é controlado. Então, há casos, obviamente, em que isso acontece. Bom, então, depois disso ter acontecido durante, sei lá, quanto tem a humanidade, 1 milhão de anos, sei lá, vamos qualquer número. Depois de tudo isso, nós temos que inventar uma delegacia para a mulher reclamar quando leva uma cantada. Pô. Quer dizer, nós estamos dizendo para as mulheres, vocês são umas cretinas, umas estúpidas. E a mulher vai lá reclamar que foi cantada no trabalho. Mas que é isso? Demétrio levou na cara. Pronto, resolveu-se sempre assim. Agora não, porque entra numa justiça com uma ação de assédio. Isso tudo é o estratagema que o Robert Miller inventou para você criar um aparelho de Estado gigantesco que vai ficar com todo o nosso dinheiro e que vai estabelecer, vai mediar, presta atenção, o Estado tende a mediar todas as relações pessoais, entre homem e mulher, entre pai e filhos. Então, aquela história aqui no Estado vai aí lembra que nós já falamos disso? Né? Então, o menino é mal criado, quem vai resolver isso é o Estado. Vamos botar a FEBIM para resolver o problema que antes você resolvia com o seu filho, diretamente. É o grande irmão lá no George Orwell. É isso. O Estado vai mediar relações de pais e filhos, homem e mulher, patrão e empregado, torcedor e... Cada porcaria dessa que tem um estatuto já é o caso. Torcedor e dirigente, empresário e consumidor, pai e filho, velho e moço, não é isso? Todos esses tais estatutos são todas proposições de mediação das relações humanas espontâneas por um aparelho de Estado. É a coisa mais autoritária, mais totalitária que já se inventou no mundo. Está escrito no livrinho do Robert Miller, se você não acredita em mim. E é o que nós estamos fazendo, criando o mais sombrio totalitarismo com face humana que você possa imaginar. Deixa eu assistir o jornal hoje, a uma hora, hoje. Eu nunca vi aquilo. No Rio, em algum lugar do estado do Rio, não sei, eles estão colocando câmeras com alto-falantes. E aparece, inclusive a Globo vai lá e pega tanto de um lado como do outro da câmera, né? Então as câmeras estão assim, girando em vários lugares. Então, você olha, aí o árbitro, que é o controlador lá, assim... Olha esse namoro aí. É proibido deixar o carro aí. O cara está gritando no carro, estão controlando. Não é assim, amor, é assim. Olha esse namoro aí. Não, inclusive isso colocaram. Né? Olha esse namoro. Aí vem uma pessoa assim, não é bom que dá mais segurança. Depois vem outra assim, não, mas a gente perde um pouco a liberdade. Então, você entendeu quem é que é o Big Brother? Big Brother eles olham para nós. Nós é que somos os palhaços naquela casa lá. Achamos que são aqueles débeis mentais. Não, somos nós é que somos sendo investigados pelo Estado. O Big Brother do George Orwell. Não percam 1984, daqui o terceiro ou quarto livro desse ano, no programa de expedições. Estou entendendo o que estou dizendo para vocês? Quer dizer, o desrespeito a isso aqui acaba produzindo consequências tremendas. Então, não pensem, por favor, que é apenas um erro de perspectiva. Você tomou o caminho errado, errou. Não é não. Está lá dentro do livro do Robert Miller. Pois esse é o plano. Pô. O plano é esse. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu prefiro viver no mundo. Então, a democracia da fé, né? Não, isso já é um... Bom, aí eu não sei bem o que é, porque aqui no modelo de Aristóteles não está muito claro, né? Mas é uma oligarquia de intelectuais estatal verdadeiramente, é um controle total do Estado sobre as pessoas. É isso que é, quer dizer, crescimento de democracia. Bom, continuamos, pessoal, para a gente não perder o nosso pique, porque temos hoje uma enorme tarefa aqui. André, por favor. Podemos convencer-nos disso pelo que se pratica quanto aos outros talentos. Quando se trata da superioridade entre flautistas, não se considera o nascimento. Por serem mais nobres, não tocam melhor a flauta. A não ser que tenha uma cota para flautistas novos, flautistas coreanos, qualquer coisa. A preferência é concedida aos que são melhores no instrumento. Ao vestibular, né? Devia ser assim.
Se isso não basta para demonstrar o que digo, é suficiente levar mais adiante a comparação. Tomemos um excelente flautista, mas de beleza e nobreza inferiores, embora a nobreza e a beleza estejam muito acima da flauta e sejam apreciadas num grau muito mais alto do que este talento. Será a capacidade musical que se darão as honras da flauta. Para levar em consideração o nascimento ou a riqueza da pessoa, seria preciso que contribuíssem para o talento e para a obra. Ora, isso não acontece. E aí, então, tem aquela febre maravilhosa descoberta de Santo Agostinho, que eu sempre conto para todo mundo, que é uma das lições mais importantes na vida. Santo Agostinho morava lá na África, lá pelo ano 400, 300 e pouco, né? E mandou fazer um par de sandálias, um sapateiro ateu. Aí os cristãos ali se rebelaram contra ele. Olha, como é que o senhor manda fazer um sapato num sapateiro ateu, se tem tanto sapateiro cristão precisando de trabalho? E Santo Agostinho respondeu assim, olha, a obrigação do sapateiro é fazer bons sapatos. Quando você vai escolher o sapateiro, tanto faz qual é a religião do sujeito, tanto faz qual é o time que ele torce, qual é a sua preferência sexual, tanto faz. Você tem que fazer conforme a capacitação dos sapatos. Pois esse é o primeiro princípio da justiça. É o que a história está nos contando aqui. Então não é a cor, não é a escola que você frequentou que fará com que você seja escolhido só por isso. Se a sua história de alguma maneira o prejudica, você pode ter alguma compensação, mas nunca uma compensação em que um mau flautista passa a ser o flautista número 1 da orquestra da Sinfônica Brasileira só porque é flamenguista, entendeu? Qualquer coisa. Muito bem? Tá? Continuamos, né? Vamos lá. Segundo o mesmo sistema, poderíamos comparar qualquer vantagem com outra vantagem qualquer. Pois, se a grandeza vale alguma coisa, ela também entrará em confronto com as riquezas e com a liberdade. Assim, se um for mais superior em altura do que o outro em mérito, e a vantagem de estatura superar a diferença de virtude, nada mais haverá que não se possa comparar. Pois se tal grandeza vence tal demérito, vence tal grau de mérito, a igualdade também ocorrerá entre esses diferentes gêneros. Mas, como isso é absurdo, é claro que uma desigualdade ou superioridade qualquer não é uma razão suficiente para defender os postos e os cargos públicos. Desigualdade qualquer, tá? Então, você não pode botar alguém no governo só porque é gordo, entendeu? Ou porque é magro, tá? Que seria mais grave ainda. Tá, continuamos. Do fato de um ser mais pesado e outro mais rápido, não se segue que se deve dar mais para este e menos para aquele. Do fato de um ser mais pesado e outro mais rápido, não se segue que se deve dar mais para este e menos para aquele. Cargos públicos, né? Entendeu? Tá? Não se deve dar um cargo público para alguém só porque é gordo e não dá um cargo piorzinho porque é magro. Não se segue, está certo. Não se pode concluir, né? Ministério Público de Salvador, não consegue de não indicar. Tirar o título. Tirar o título, porque ele é muito leve. É porque ele é leve? Tá. Ok, continuamos. Essa diferença é uma razão nos jogos ginásticos, mas anula em qualquer outra carreira. Para os cargos públicos, a concorrência só pode ser concedida aos gêneros de mérito necessário à Constituição e à conservação do Estado. E, por conseguinte, a nobreza, a liberdade e a riqueza. Por isso que aqui nesse esquema está sendo usado essas três virtudes aqui, que são as virtudes que o Aristóteles chama de básicas. Tudo bem. Precisa-se de pessoas livres que tenham riqueza suficiente para sustentar os cargos. Não é possível que um Estado subsista composto inteiramente de pobres, nem totalmente formado de escravos. Se se precisa dessas pessoas, precisa-se ainda mais de justiça e de forças armadas. Sem isso é totalmente impossível que um país seja habitado. Mas, se patrões sem escravos trabalhadores manuais, é irrealizável. E é ainda mais difícil conseguir uma morada agradável sem aqueles que fazem, pela força, reinar a justiça. Então, a ideia de criar uma sociedade de privilégio não é um jeito de fazer funcionar.
Não é? A justiça não é uma equalização de todo mundo, mas a justiça é tratar os desiguais como desiguais. Então, se você vai procurar contratar um médico, você não diz assim, bom, então, os que têm aí, que moram nos bairros pobres, o sujeito que mora numa cidade com um IDH bastante está contratado, só porque é pobre. Não, você vai dizer assim, bom, os médicos só podem ser contratados entre aqueles habilitados para ser médico. Pronto. Então, não adianta produzir a democracia vista apenas como a liberdade, como acessibilidade, né, melhor do que liberdade, é acessibilidade. É absolutamente incapaz de dar conta do serviço. Tem que ter alguma oligarquização, alguma especificação. Que é o que ele vai aos pouquinhos nos contando. Nós paramos agora 10 minutinhos para tomar um fôlego e continuamos logo em seguida, se vocês não forem embora. Tomar um fôlego preto. Né? Então, vamos lá. Vamos tomar um fôlego preto. Eu vou... Tá certo, meu filho? Tá bom, tá, você vai também. Ô, mulher, estou precisando fazer uma pesquisa profunda sobre